Na verdade, eu costumo dizer que esse primeiro passo, né, é o passo de você derrubar uma parede de concreto de, né, 1 metro de espessura, Só que né? com amor, Porque né? com amor, O derrubar. pessoal vai ficar britadeira, que a Porque britadeira depois não que você dá. passou essa parede, aí é tranquilo. Aí é Isso. muito mais tranquilo. Agora, passar por ela, onde tem vaidades, egos, onde a pessoa acha que está fazendo aquilo para tirar ela fora, para puxar o tapete, ali passa de tudo, Sim, Sim, né, na e cada cabeça. E um tem que ser com com dentro da muito sua jeito. história, né. sim. Então vai trazendo também a tudo que já passou, o que já viu, o que ouviu, e sociedade no geral, pelo menos aqui no Brasil, tem muitos mitos, né, de sócio que passa a perna, famílias que estão brigando por herança, então já mesmo que esteja tudo bem, acredito que essa sombra sempre fica rodeando ali a cabeça das pessoas, dos sócios da empresa, porque são histórias comuns, né, que a gente percebe muito. Olha, além de ser uma história comum, eu posso falar com experiência que, Experiência da sua, né? na minha experiência, que foi aonde eu fui entendendo um pouco mais que eu falo que eu trabalho com muito, eu trago muitos conceitos da constelação, porque dentro da minha família existiram empresas que não foram bem-sucedidas. Então teve discórdia, teve rompimento de família, quebrou o vínculo familiar ali, o convívio, né? Porque o laço sempre vai existir, porém quebrou o vínculo. E aí criou desarmonia, roubo, tudo isso Já no eu sistema. trouxe no meu sistema. Então o meu sistema ele veio muito bagunçado, muito doentio. Quando nós estávamos tínhamos uma relação muito boa. Mas quando entrou a empresa, começou a vir tudo isso à tona. Porque a gente começou a romper com padrões da ancestralidade. E isso foi de enlouquecer, até eu chegar nesses conceitos, ter esse entendimento, saber o histórico da família, que eu sempre ouvia as histórias da família e sempre prestava atenção, ficava. E então eu consegui entendendo que a gente estava ali, a partir do momento que a gente começou a romper com esses padrões, a gente começou a ter muito crescimento, só que era muita confusão que a gente não Muito entendia emaranhamento ali da que. onde que vem essa confusão. Quando eu comecei a entender, essas confusões começaram a diminuir. Então, se eu chegava na empresa, eu sei que tinha uma pessoa atravessada comigo, meu irmão ou outro, eu falava assim, então eu já ia entendendo e ia resolvendo essa questão. Mas tinha muito, não só da gente ouvir falar, mas da gente desencadear esse histórico que vem dos nossos antepassados. Por quê? Porque se tá na minha mente, alguma coisa tá falando. Essa crença, ela não tá ali à toa. Não. Ela já tá mostrando algo. A epigenia explica muito bem isso. Sim, A epigenia, né, não é só para a saúde, é para tudo, né? Para tudo. É o que está sim. passando, né? Está passando aqui dentro, né? Não é só daqui, não é só Não. desse momento, né? Vem de longe, vem de longe. E é isso. Enquanto você não tem um vínculo, né? No caso profissional, com alguém da família, tá tudo bem. Nada daquilo está aparecendo. A Sim, partir do momento que chega esse vínculo, pronto, aquilo que estava só pairando, esperando o momento certo para. sim. Achou. Né? Para ser E resolvido, quando né, você não está é o preparado, princípio. o que, que acontece? É briga, é guerra, é discórdia, é a família se separando, né? A desunião da família, entendeu? E Então, o bom disso, igual do podcast, do conhecimento que a gente tem hoje, é que a gente consegue ajudar muito mais pessoas que se vê numa situação de desespero, de separação, de romper os laços familiares, porque na minha vida, eu acredito que não exista um CNPJ mais importante do que um CPF. Então, quando eu brigava com meus irmãos, tinha vários desacordos, e isso faz parte do processo, entrar em desacordo, ter discussões, porque
porque é tudo isso que a gente começa a olhar para o que está errado, né? E as pessoas fogem dos conflitos, as pessoas fogem disso. Até Mas a hora que explode. Vai então, vai fugindo até a hora que explode, empurrando, vai né? empurrando com a Eles barriga. vão empurrando e e o empurrar não é a melhor solução. Na verdade, é buscar algo que solucione os problemas. Só que as pessoas elas estão nessa de ir empurrando, 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 sem perceber que isso é uma coisa que traz um crescimento, que traz um conhecimento, então conflito. Você começa a observar, tá tendo discórdia, é porque a gente precisa olhar e aprender algo. Quando você olha e você traz a solução para aquele conflito, traz o crescimento, tudo em volta fica muito melhor. E quanto mais você olha e mais conflito vem, e mais você cresce. E eu vejo que as pessoas elas fogem disso. E aí as empresas familiares, o que acontece? Elas ficam pequenininhas, elas não crescem. Por quê? Porque crescer dá esse desconforto e vai acontecer. Só que se você evitar, você está evitando um crescimento para sua família, um maior ganho, um maior bem-estar, um maior trabalhar com muitas pessoas. E a maior parte das empresas vai ficando pequenininha ali, trabalha só o genro com a nora. E não, a gente está aqui para crescer e para gerar muito emprego, gerar muito dinheiro, muitos recursos e desenvolver. Eu sempre falo para o meu irmão isso. Como hoje nós temos a empresa, não adianta só a gente ser empresário. A gente precisa também aprender a ensinar, a educar. Por quê? Porque a gente traz as pessoas para a gente e a gente coloca ela num crescimento. Quando você começa a crescer as pessoas, crescer a empresa, aí não tem para ninguém, o mercado nunca vai ficar ruim. É princípio de abundância, de Sim, prosperidade também, né, de passar um legado, das sim, pessoas se sentirem reconhecidas, né, ali dentro da empresa. E quanto mais a empresa cresce, quanto mais a gente cresce, mais pessoas são abençoadas, mais pessoas são sim, acessadas, mais famílias, podem levar o seu sustento. Então é importante o crescimento, né. E sim, muitas empresas pensam assim: "Eu prefiro ficar aqui para não ter trabalho". Para não crescer, o desconforto que você falou, né. sim. O negócio dá um trabalho desgraçado, né? Um colaborador novo na empresa, precisa Dá. treinar, precisa aguentar. Mas o quanto você quer crescer? E quando você fala de crescimento, às vezes um quer crescer e o outro não, né? E aí você tem um conflito, né? Não, tá bom do jeito que tá. Não, não vai arrumar mais encrenca, né? Não vai arrumar mais encrenca, tá bom assim, né? E é legal, você falou de empresas pequenas, né? Da empresa ficar pequena. Enquanto a empresa fica pequena, ainda está melhor, né? Do que ter uma desunião da família, né? Casais, por exemplo, né? Resolve montar uma empresa, estavam bem lá, um no seu emprego, outro no outro, a vida maravilhosa, né? E aí resolvem abrir uma empresa, né? Vamos pedir as contas e vamos montar a empresa, né? Vamos montar uma empresa de vender cachorro-quente na frente da faculdade. Aí pode estar arrumando a maior encrenca da vida, né? E está linkado também, né, com emaranhamento aí, Sim. porque às vezes uma dessas, né, um desses aqui está trazendo algo consigo que ali, né, vai aparecer, sabe? De discordar, de não aceitar, de querer que seja do jeito dele ou do jeito dela, né? E ali termina um casamento, né, porque foram se meter a ser sócios sem ter o conhecimento antes, sem entender, né, que tem que dividir, Cada um tem que a sua obrigação, tem a sua exatamente, responsabilidade. né, e entender que o outro é o outro, né, não sou eu, é o Não, outro, né? Então eu quero impor para o outro aquilo que eu acredito. E não é assim que funciona. por isso que precisa ter o entendimento da pessoa, da unidade, da pessoa único, individual, para que você consiga eu me enxergar na minha individualidade, como eu sou única. Porque não existe outra Adriana no mundo, como não existe outro Ricardo, não existe ninguém igual a ninguém. E quando a gente olhar para o outro, entender e enxergar essa individualidade. E isso que acontece, as pessoas elas olham por várias questões, por questões de valores, a gente é a mesma família, marido e mulher, a gente
acha que a gente sabe, a gente acha que a gente entende e conhece. Só que quando começa a envolver outras coisas, que foge, igual um casal que abre um negócio do nada assim, ele vai lidar com uma versão oculta do outro. E lidar com a versão oculta do outro é desafiador. É aquele negócio, né? Sempre escutei que, né, para você conhecer uma pessoa, você tem que comer um quintal de sal com ela, né? Então, é aquele negócio, cada momento, cada dia, você está conhecendo mais essa pessoa. Então, você está conhecendo essa pessoa na doença, você está conhecendo ela na pobreza, né, na hora que o dinheiro começa a faltar, você está conhecendo ela quando você vai trabalhar com ela, né? Então, a todo momento, né, alguma personinha dessa pessoa vai estar aparecendo, né, das duas. E a gente fala muito assim, ah, mas eu já tenho intimidade com ela, né? Então vou abrir minha empresa, ninguém melhor, ninguém me conhece mais do que a minha esposa, né? E não é bem isso, ela te conhece ali na cama, trabalhando, ajudando a lavar a louça, cuidando das crianças, né? Ele assistindo futebol e você fazendo tricô, ou você assistindo futebol e ele fazendo tricô, percebe? Então, ali você conhece, quando você muda a ambiência, é outro papo. Vamos para o segundo estágio, né? E nesse segundo estágio é que as coisas acontecem. Por quê? Essas pessoas trazem uma carga com elas, né? De Concordo. traumas, abusos, né? Dores, faltas, até que eu trabalho muito isso dentro da imersão Vida Autêntica, sabe? Que são coisas que a pessoa está trazendo com ela. Em algum momento, isso vai